Boa noite, professores de educação infantil. Bem-vindos a mais uma live. E hoje, nesse sábado, estaremos conversando sobre mais um planejamento feito para trabalhar com as crianças pequenas desta vez. E, geralmente eu tenho apresentado aqui aos sábados planejamento para trabalhar com as crianças bem pequenas. Hoje eu vou estar explanando para vocês o planejamento que eu fiz para trabalhar com as crianças pequenas. Ou seja, você que trabalha com crianças com idade de 4 anos a 5 anos e 11 meses, são essas crianças, as crianças pequenas. Aqui na minha cidade, elas são atendidas nas pré-escolas. Mas, como eu sempre dou senha de acesso gratuito aos meus planejamentos aqui para as pessoas que estão na live, eu gosto de valorizar as pessoas que vêm nas minhas lives e ficam presentes aqui comigo. Hoje, como teve um feriado, um recesso, eu tive tempo suficiente e eu consegui fazer planejamento para os 3 grupos da educação infantil. Então, hoje vai ser assim, terão 3 senhas. A primeira senha, que eu vou falar em algum momento da live, vai ser direcionada para o grupo dos bebês, ou seja, aquelas crianças que têm de 0 a 1 ano e 6 meses. E essa senha professores que trabalham com berçários poderão estar pedindo essa senha. Mas eu já quero aproveitar para dizer que eu vou estar disponibilizando durante a live as 3 senhas. Porém, eu vou oferecer uma senha. Então, quando você digitar lá a senha, digite daquele planejamento que você realmente trabalha, que você tem interesse. E as pessoas que pedirem essa senha não terão direito a pedir as outras 2. Então, cada professor vai ter que escolher realmente. Serão essas 3 senhas, serão entregues no decorrer da live e elas não serão repetidas, serão faladas só nesse momento. E cada professor terá direito a um planejamento, né? Aí, essa senha que eu vou estar falando, vocês digitam no direct e eu vou estar mandando gratuitamente para vocês. Lembrando que agora o tempo já está restrito. Na primeira live que eu restringi o tempo, eu deixei 1 hora, depois eu diminuí e hoje a internet está boa aqui, se Deus quiser não vai cair nada. Eu vou, no final da live, eu digo o tempo que vocês terão para estar digitando para mim as senhas, para eu estar enviando para vocês os planejamentos de acordo com os pedidos de vocês e de acordo com o grupo de crianças que vocês atendem. Então, os 3 planejamentos que eu fiz, tanto para os bebês quanto para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas, eles estão abordando o tema que vocês, professores, me pediram aqui no direct, que é a questão dos povos indígenas, né? Como tem o Dia do Índio, no dia 19. E aí também alguns professores me pediram para estar abordando também no planejamento o Dia do Livro, porque tem o Dia Nacional do Livro, tem o Dia Mundial do Livro também, mas eu coloquei no planejamento o Dia Nacional do Livro. Nos 2 planejamentos, tanto das crianças bem pequenas quanto das crianças pequenas. No planejamento das crianças, dos bebês, eu coloquei apenas os povos indígenas, porque, na verdade, eu já até tinha planejado essas aulas. Aí eu só dei uma organizada, porque uma professora já tinha me pedido, eu dei uma organizada e aí mantive apenas os povos indígenas mesmo e não coloquei
o dia do livro, porque também nenhum professor me pediu que atendesse berçário. E como eu estou iniciando agora esse processo de fazer planejamento para outros professores, eu tenho feito meio que de acordo com o que eles vão me dizendo no direct, de acordo com as necessidades que eles vão me falando no direct, eu vou fazendo de acordo com o que eles vão me pedindo. E por isso, esses planejamentos, lógico que o das crianças bem pequenas, eu coloco as minhas crianças como referência, porque são essas crianças que eu atendo no momento, né? Eu já trabalhei em todas as etapas da educação infantil, mas nesse momento eu estou atendendo as crianças bem pequenas, então o planejamento das crianças bem pequenas, o referencial sempre são os meus alunos que eu atendo, mas os outros que eu faço só para vocês, por exemplo, o que eu vou estar explanando hoje das crianças pequenas e o dos bebês, são de acordo com o que vocês vão me pedindo no direct, as necessidades que vocês colocam aqui para mim, e aí eu vou fazendo de acordo com as necessidades de vocês. Então tá, vamos ao planejamento. Lembrando, pessoal, que esses planejamentos que eu faço, eles são realmente muito bem organizados, estruturados, para que vocês tenham bastante tranquilidade na hora de estar acessando ao link que eu enviei para vocês, né? Ele é muito bem organizadinho, eu fiz uma estrutura para mostrar aqui para vocês. Aqui tem o arquivo, no caso, que é o arquivo que eu vou estar falando aqui do planejamento propriamente dito, onde vocês podem estar baixando, fazendo as edições necessárias de vocês, mudando às vezes a ordem de sequência aqui, de repente mudando o nome, porque o que eu chamo de encaminhamento metodológico pode ser que vocês chamem, sei lá, por um outro nome, né? E que existem várias denominações para uma mesma situação. E por isso que eu coloco esse documento certinho para vocês poderem estar baixando e editando de acordo com as necessidades de vocês, esse planejamento semanal. Aí, eu sempre gosto de colocar também um outro documento editável, mas só para vocês terem acesso, com os links. Aqui nesse documento tem os links das músicas e das histórias que eu vou estar usando nesse planejamento para falar aqui para vocês. Também eu gosto de organizar por pastinhas cada assunto certinho, para vocês só clicarem e já está ali tudo organizado para vocês aqui nesse planejamento, e eu organizo isso tudo de acordo com o que requer a necessidade de cada planejamento. No caso desse planejamento para as crianças pequenas, eu fiz uma pasta com os arquivos inspiração, e aqui nesses arquivos inspiração é só para você se inspirar mesmo na hora de estar colocando a atividade em prática, algumas exclusivas para o professor e algumas imagens que você vai poder estar utilizando e mostrando para as suas crianças. E a outra pasta eu coloquei os arquivos para imprimir, e daí aqui nessa pasta onde são arquivos para imprimir, aqui constam aqueles arquivos que você vai utilizar como cartaz, constam aqueles arquivos que você vai utilizar para os seus alunos estarem realizando atividade impressa em sala, né? Todos aqueles arquivos que você vai precisar imprimir durante toda a semana. E na outra pasta consta as outras opções de atividades, porque às vezes a forma que eu organizo, ela pode não ser tão pontual que atenda às necessidades específicas da tua turma, mas quando você clica aqui nessa pastinha com outras opções, pode ser que você encontre outras atividades que você goste, e aí, além daquelas dicas que constam no planejamento, você vai poder ter acesso a essas outras dicas. A diferença é que aqui as que eu coloquei no planejamento, elas estão todas organizadas com os códigos alfanuméricos da BNCC, com os objetivos de aprendizagem da BNCC, com todos os campos de experiência organizadinho, com todos os conteúdos que você vai precisar estar registrando no teu RCO, uma tranquilidade total mesmo para você. Já nessa pasta aqui com as outras opções de atividades, elas só constam como opções, mas não estão organizadas em planejamento, né? Então vai faltar essa parte mais burocrática da questão, que você
precisa, na verdade, para o teu registro no teu RCO e para a tua orientação na hora de estar trabalhando com a tua criança, né? Porque você precisa ter em mente os objetivos de aprendizagem, quais são os direitos de aprendizagem que você está desenvolvendo na tua criança para aquele momento, né? E aí, é isso, né? A forma que eu organizo, sempre de acordo com o que requer o planejamento que eu fiz naquela situação. E eu procuro colocar realmente tudo aqui, para que vocês não precisem procurar nada em outro lugar. Que seja o link completinho, que você entra aqui e tá tudo aqui o teu planejamento. Tá o teu Word do planejamento para você editar, estão os arquivos que você vai precisar, estão as imagens de inspiração que você precisa para fazer uma pintura de cara, para você se inspirar numa fala, para você mostrar para as suas crianças algum conteúdo. Então tá tudo aqui, tudo organizadinho. Os links para você só clicar e baixar os teus vídeos, né? Eu já baixei os meus vídeos da semana, porque durante o meu planejamento eu já vou baixando, né? Eu já pego, copio o link, vou lá em baixar vídeos do YouTube e já deixo certinho a minha pasta com os vídeos que eu vou utilizar durante a semana. Eu gosto de fazer isso já durante o meu planejamento. Então, para vocês, aí no caso é simples, vocês só pegam, abrem o arquivo ali e com os links e vão baixando os vídeos que vocês vão precisar para a semana. Então, professoras, agora falando sobre o planejamento que eu fiz para trabalhar com as crianças pequenas nesta semana. Para os professores que estão aqui, que já conhecem a forma que eu organizo o meu planejamento, já sabem, porém alguns não sabem. Eu gosto sempre de organizar assim. As atividades que são aquelas vivências diárias que nós precisamos estar fazendo todos os dias. E todo dia da semana eu gosto de colocar uma atividade, pelo menos, a mais, que é aquela atividade diferenciada e exclusiva para cada dia da semana, né? Aí, essas atividades diárias que nós precisamos fazer todos os dias, eu coloquei o link aqui para que a pessoa possa ter acesso, porque também lá está tudo organizadinho com os códigos alfanuméricos da BNCC, com os objetivos de aprendizagem para desenvolver na criança, com os campos de experiência, com os conteúdos certinho para você poder registrar no teu RCO, porque sim, as atividades diárias merecem serem registradas no nosso RCO, que são elas: a chamadinha, o calendário, a janelinha do tempo, o brinquedo. Essas vivências, elas estão lá nesse link, no meu Drive, né? E vocês terão acesso, quem decidir por esse planejamento. E aí também as atividades diferenciadas para cada dia da semana. Lembrando, pessoal, que essas atividades diárias, cada professor tem o seu jeito de fazer. A forma que eu coloquei lá são apenas dicas, mas que servem e dá muito resultado. Eu sei porque eu sempre faço e dá bastante resultado. As crianças gostam e eu consigo desenvolver bastante elas. E como são atividades diárias, elas são repetitivas. Fica uma rotina mesmo, cria-se uma rotina na salinha, isso é bom, organiza o tempo, organiza a sala, organiza os conhecimentos da criança, a autonomia dela fica muito privilegiada, porque ela consegue se enquadrar na rotina da escola, né? E isso é muito favorável para a criança e para você, professora, também, porque você organiza o teu dia. Você sabe, você tem as atividades diárias que você precisa fazer todos os dias. Com relação às atividades diferenciadas, bom, como eu falei no começo, eu foquei esse planejamento nos povos indígenas e no Dia Nacional do Livro Infantil. Na segunda-feira, dia 18, nós vamos estar trabalhando o Dia do Livro Infantil.
Assistir com as crianças o vídeo Dia do Livro para Educação Infantil, Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo, disponível aí eu coloquei o link para vocês estarem acessando no YouTube esse vídeo, e eu sugiro que vocês baixem, porque é mais prático, né, na hora de você estar manipulando lá com as suas crianças as mídias, mais rápido que você tenha esse vídeo baixado, mas também se não tiver, e você tiver um acesso de internet na tua TV, não tem problema nenhum, você pode estar vendo na hora. Conversar sobre o assunto do vídeo, destacando a data, os personagens citados. Também falar da importância de ler desde criança e instigar a participação das crianças na conversa. O videozinho é bem legal. Ele fala da origem do Dia do Livro, fala quem foi Monteiro Lobato, fala os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma grande obra do Monteiro Lobato. Então, instigar bastante as crianças para as imagens e o conteúdo desse vídeo. Ele é um vídeo bem curtinho. Os vídeos que eu sugiro aqui para vocês são sempre vídeos muito curtinhos, porque as nossas crianças são crianças pequenas, então elas não aguentam ficar na frente da TV, ainda mais um vídeo que precisa ser trabalhado, um conteúdo que você vai estar conversando com elas, então precisa realmente ser um vídeo bem curtinho. Geralmente os vídeos que eu sugiro aqui 1 minuto, 2 minutos, não passa disso, 2, 3 no máximo, porque é o limite que as crianças têm de atenção para um vídeo, a não ser que seja uma musiquinha que elas amam demais, aí você pode ficar repetindo N vezes a musiquinha e dá sempre muito resultado. Mas quando é um vídeo dessa magnitude aqui, tem que ser um videozinho pequeno mesmo. Depois, a próxima atividade é arte, trabalho impresso, fazer uma emília geométrica ou um visconde. Para a emília serão usadas figuras geométricas coloridas, e para o visconde, cotonetes para pintura e papel cartão recortado em formato de folha. Consultar os modelos de inspiração. Aí aqui, para essa atividade prática do Dia do Livro Infantil, eu coloquei 2 opções, porque também vai depender do nível que estão os seus alunos. Se você está atendendo um pré-1, eu sugiro que vocês façam o visconde, porque o visconde é mais fácil de fazer. Agora, se você está atendendo o pré-2, eu acredito que eles vão fazer super tranquilo a emília geométrica. Tanto o visconde quanto a emília geométrica estão aqui as imagens nessa pastinha, que são as imagens de inspiração. A emília, ela é feita realmente com formas geométricas, e aí tem a foto para vocês se inspirarem ali, para organizar essa dinâmica em sala de aula. E são figuras geométricas que você vai construir a emília. Tem lá a base para vocês construírem a emília, e aí tem a foto de inspiração de como montar a emília aqui nessa pasta. E a base está nos arquivos para imprimir, né? A base da emília e também a base do visconde. Se você for fazer o visconde com as suas crianças, mesma coisa. Lá tem a imagem do visconde e também tem a base. E a diferença é que para o visconde você vai utilizar menos material. As crianças vão precisar manipular menos coisas. Você vai ter que ajudar com certeza, eu acredito, porque tem o recorte das folhinhas, que talvez a criança não consiga fazer, mas a pintura com cotonete no cabelinho, ali na parte da barba do visconde, eles conseguem fazer tranquilamente. E aí você vai escolher de acordo com a tua turma, se você faz a emília ou o visconde. Os campos de experiência para essa segunda-feira: escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Em cada um desses campos de experiência, eu coloquei os códigos alfanuméricos correspondentes e os objetivos de aprendizagem de cada um. E também coloquei os conteúdos para vocês estarem registrando no RCO de vocês.
No Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, o código alfanumérico é o EI03EF01 e diz assim: expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO para esse objetivo de aprendizagem é Expressão Oral, Dia Nacional do Livro Infantil. No traço, sons, cores e formas, o código alfanumérico é EI03TS02. Lembrando que EI03 diz respeito ao grupo em que a criança se encontra. 03, ela é do grupo das crianças pequenas, né? Ou seja, ela está na pré-escola. Ela tem idade entre 4 a 5 anos e 11 meses. Por isso, 03, EI de Educação Infantil, 03 é a localização do grupo em que a criança se encontra. TS de traços, sons, cores e formas, do campo de experiência, e o 02, que é o objetivo que está lá na BNCC desse campo de experiência e dessa idade dessas crianças. E diz assim: expressar-se livremente por meio de desenhos, pinturas, colagens, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Os conteúdos que você vai estar registrando no teu RCO é representação visual e milha geométrica. E caso você for fazer o Visconde, em vez de milha geométrica, você vai colocar arte do Visconde, né? O outro código alfanumérico diz respeito ao campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. É o EI03 ET01, ou seja, é o objetivo 01 na BNCC, e diz assim: estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é formas geométricas. Isso é a atividade da segunda-feira. Na terça-feira, que é o dia do índio, dia 19, eu propus trabalhar esse assunto com essas crianças. Apresentar o clipe musical Índiozinho, do Remy, aí eu coloquei o link ali disponível para vocês estarem acessando diretamente no YouTube ou baixarem com antecedência para esse momento lá com seus alunos. Conversar com as crianças sobre o assunto do vídeo, focando para a história dos povos indígenas, primeiros habitantes do Brasil. Lá nessa musiquinha, o tema da música é essa. É um vídeo bem legal, bem curtinho também, e é focado para esse assunto de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que aqui já existiam povos e que esses povos eram os povos indígenas. Então, é uma forma bem legal de trabalhar esse assunto numa musiquinha. Lógico que as nossas crianças ainda são crianças pequenas, mas nós já podemos trabalhar esses temas da história com eles de uma forma suave e delicada e tranquila para eles na musicalização. Aí vocês vão estar conversando com as crianças sobre a letra dessa música, instigar para que as crianças participem, fazer perguntas, direcionar essas perguntas para as suas crianças, principalmente para aquelas crianças que têm mais dificuldade de falar. Você chama essas crianças para o diálogo, para a conversa, porque tem criança que é no automático, você começa a falar e ela já te enche de perguntas, já falam e é ótimo, a gente ama isso. Mas aquelas crianças que ficam lá reprimidinho, que você precisa estar instigando, chamando ela pelo nome, para que ela faça parte também da conversa. Fazer contação de história contada, mostrar cartaz com a história cantada, pintar as mãos, uma representando o índio, outra representando o peixe. Fazer a contação, incentivar as crianças a participar da história cantada. Então, esse momento da contação que eu coloquei aqui, eu coloquei lá o arquivo
com a historinha. E é assim, eu sugiro que vocês pintem uma das mãos com como se fosse o peixinho, e a outra mão vocês vão fazer a carinha do índio, né? Aqui o cocarzinho, aqui o rostinho do índio, porque a historinha que eu coloquei lá, para vocês utilizarem como um cartazinho, é do índio que vai lá ver o peixinho e tal. Então a história é essa. Então, um recurso a mais para chamar a atenção das crianças é pintar a mão de peixe e pintar a mão com o rostinho do índio. E aí, eu coloquei lá o cartazinho com a historinha, é bem curtinha, e a parte que você conta, por isso que é uma história cantada, porque tem uma parte que você lê, uma parte bem pequenininha, e a outra parte da história você vai cantar. Eu não me lembro aqui exatamente qual que é a melodia, mas eu escrevi lá entre parênteses, melodia. Eu não me lembro realmente qual que é a melodia, mas consta lá no cartazinho a melodia que vocês vão estar cantando a história. Tá bom? Aí depois que vocês fizerem essa contação de história cantada com esse recurso de pintar as mãos de índiozinho e de peixe, vocês podem estar fazendo a pintura das mãos das crianças, daquelas que desejarem. Porque eu tenho feito pintura com as minhas crianças e não são todas que gostam de fazer pintura, então, e elas precisam ser respeitadas. Você, professor, sugere, você instiga, mas você respeita também o desejo da tua criança. Se a tua criança quer fazer aquela pintura que tem na tua mão, você faz na mãozinha dela. Se não, ela é só convidada. Aí depois, ainda na terça-feira, o trabalho impresso, o índio está pescando, mas cadê o rio? Faça um rio para ele e pinte o seu corpo. Aí eu peguei daquele arquivo que eu fiz o cartazinho para vocês estarem utilizando na cantação de história, que na verdade é história cantada. Eu peguei parte daquela imagem e criei um outro cenário para o índiozinho, né, pescar, para a criança poder fazer essa atividade. Você vai instigar a criança falando que o índio está preparado para pescar, mas cadê o rio? Então, nós vamos ter que desenhar esse rio, né? E depois pintar o corpo do índiozinho lá do trabalho impresso. Isso é a atividade de terça-feira. Na quarta-feira, nós vamos estar ainda trabalhando os povos indígenas. E eu preparei as seguintes atividades. Música, os índiozinhos, aí coloquei o link onde você encontra disponível para poder acessar e baixar. Cantar, gesticular, enfatizando a quantidade de índiozinhos, que no caso é aquela bem tradicional do 10 índiozinhos, né? Coloquei entre parênteses ali 10 índiozinhos. Trabalho impresso, apresentar a música, falar da orientação da leitura, da ilustração e realizar as atividades. Colar os 10 peixinhos e escrever o número 10. Usar o arquivo peixinhos para recortar. Depois que vocês colocarem essa musiquinha para eles, você vai cantar com eles, gesticular e vai chamar a atenção para a quantidade de índiozinhos que aparecem na canção. E lá nesse trabalho impresso, que eu coloquei na pasta para vocês, tem a letra da música, né, dos 10 índiozinhos. Aí, você pega esse trabalho, fala, apresenta para eles, fala da musiquinha, que lá está a letra da musiquinha, canta com eles, mostrando ali para que eles percebam a orientação da leitura dessa musiquinha lá nessa folhinha, nesse arquivo. Canta com eles, mostra com o dedinho. Eu mostro mesmo, literalmente, para eles aonde que eu estou cantando. Vou mostrando. Aí, para que eles percebam a direção da leitura, né? E eu digo para eles, olha, começa aqui, vai para cá. Vou mostrando para eles.
né? 1, 2, 3 índiozinhos, e assim por diante, vou mostrando pra eles. Lógico que essa daqui não é a música, mas lá na pasta está o arquivo com a música certinha. Aí explora bastante essa música, a direção da escrita dessa música lá nesse arquivo. Depois que você fez essa exploração dessa música ali, cantou, mostrou a orientação da escrita da letra da música no cartazinho, você vai pedir para eles colar 10 peixinhos e escrever o número 10. Aí, vocês têm também o arquivo lá para colar esses peixinhos. Como às vezes é difícil você ter um material disponível na tua escola de recorte que vá ter esses 10 peixinhos para você, o que eu fiz? Eu fiz um arquivo onde a criança vai poder pintar esses peixinhos, recortar esses peixinhos e colar lá na atividade. Um problema a menos para você se preocupar. A criança já vai ter os arquivos lá para ela poder pintar os peixinhos, recortar e colar na atividade. Depois que ela colar os 10 peixinhos, ela vai ter que escrever o número 10 no cantinho, né? Aí você vai ajudar ela com essa escrita do número no cantinho da atividade. Os campos de experiência para essas atividades da quarta-feira serão escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço-tempo, quantidade, relação e transformação. O código alfanumérico do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação é EI03 e F02, ou seja, é o objetivo 2 lá da BNCC para esse campo de experiência. E diz assim: inventar brincadeiras cantadas, poemas, canções, criando rimas, aliterações e ritmos. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO para esse objetivo é expressão gestual, dramática e corporal. No campo de experiência, espaço-tempo, quantidade, relação e transformação, o código alfanumérico é o EI03TS04 e diz assim: registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens, desenho, registro por números ou escrita espontânea em diferentes suportes. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é linguagem matemática, representação de quantidades. E vocês há de ouvir que faz muito sentido esse conteúdo, porque ela vai estar, a criança vai estar sendo explorada na sua linguagem matemática durante a atividade, tanto na canção como na hora de fazer a atividade impressa. E também a representação de quantidades, porque ela vai precisar representar os índiozinhos na canção, vai precisar escrever esse número na atividade. Depois, na quinta-feira, 21, é feriado nacional, Tiradentes. Eu não coloquei nenhuma vivência, porque é feriado nacional. Acredito que vocês também não terão aula. Na sexta-feira, algumas escolas farão recesso, outras não. Mas para aquelas que não farão recesso, eu coloquei aqui a atividade. E se você for fazer recesso, que é o meu caso aqui, se fosse no meu planejamento, eu estaria utilizando para um outro dia da semana, da próxima semana. Apresentar videoclipe Índio Beleza, disponível aí eu coloquei o link de acesso a essa musiquinha, Índio Beleza. Cantar e dançar. Conversar sobre o tema da canção, destacando os alimentos da cultura indígena que gostamos de comer. No caso, nessa canção, cita a pipoca, né? E aí, citar outros, como a mandioca, o peixe, a canjica, a farinha de biju. Eu coloquei esses alimentos aqui porque são os alimentos que são típicos da minha região e que são de origem indígena,
né? São comidas que nós, aqui na nossa região, gostamos de comer e que são de origem indígena. Fazem parte da nossa cultura aqui comer essas comidas de fato. A gente adora comer pipoca, a gente ama comer mandioca. Peixe também a gente adora. Canjiquinha, nossa, demais. Farinha de beiju, em diversos pratos a gente come com leite, come feito farofa, come de diversas formas. Por isso eu coloquei essas opções, mas vocês podem estar agregando no planejamento de vocês aqueles alimentos que são de origem indígena e fazem parte da cultura regional de vocês. Caso sejam as mesmas da minha, tudo bem, se não, agrega as de vocês. Cantar e dançar músicas que citam alimentos indígenas. Eu coloquei vários links aqui, 1, 2, 3, 4, 5 links de musiquinhas que falam sobre comidas que têm origem indígena. E você pode estar explorando essas musiquinhas de forma a trabalhar os movimentos corporais, a trabalhar os alimentos indígenas. Então, você explora essas musiquinhas de diferentes formas. Aí, uma atividade meio que para fechar, e essa atividade é legal, merece ser feita. Escolher um alimento de origem indígena para socializar com a turma. Aí eu coloquei aqui as possibilidades. Pipoca, canjica, mandioca. E eu coloquei entre parênteses, pedir para as famílias os pratos, direcionar os pedidos para ter opções variadas. Aqui na minha escola, eu tenho certeza que se eu peço, se eu organizo, eu direciono. Família tal traz pipoca, família tal traz um bolo de mandioca, família tal traz uma torta de peixe, família tal traz mandiocas fritas, por exemplo, família tal vai trazer, não sei, canjica com leite ninho. Só dicas, né, assim, de pratos possíveis para vocês estarem pedindo para as famílias. Eu tenho certeza que muitas mães, quase todas elas vão estar contribuindo. E vai ser interessante, porque aí vão ter possibilidades de pratos diferentes para a gente estar socializando ali com as crianças e valorizando a cultura indígena. E são comidas que aqui na minha região a gente gosta bastante. Essas são as vivências da sexta-feira, para quem for trabalhar na sexta-feira. Para quem não for trabalhar na sexta-feira, pode estar colocando em prática essas vivências em outro dia, sem problema nenhum. Os campos de experiência que nós vamos estar desenvolvendo com essas atividades da sexta-feira. Traços, sons, cores e formas, corpo, gesto e movimento, o eu, o outro e o nós. O código alfanumérico para o traço, sons, cores e formas é o EI 03TS01, ou seja, cita o objetivo 01 na BNCC, e diz assim: utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é movimento, expressão musical, dramática e corporal. Para o campo de experiência corpo, gesto e movimento, o código alfanumérico é o EI 03 CG03 e diz assim: criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é linguagem musical, dramática e corporal. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o código alfanumérico que eu coloquei aqui é o EI 03, EO 03, ou seja, é o terceiro objetivo de aprendizagem para esse campo de experiência lá na BNCC, e diz assim: ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é convívio e interação social.
Então é isso, obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa live. No próximo sábado estaremos aqui, ainda não sei qual planejamento eu estarei expondo, mas será o mesmo ritmo, só terão acesso gratuito às pessoas que estiverem presentes na live. E aí, quem não estiver presente e quiser adquirir os planejamentos, basta pedir e eu estarei disponibilizando com um valor de R$25 cada planejamento. É todo organizadinho nas pastas, todos os arquivos, tudo certinho, e ainda podendo pedir orientações no meu privado. Então é isso, uma feliz Páscoa para todos e nos vemos sábado que vem. Um beijo!